E aí pessoal, o agitador parece que vai desmontar. O que eu posso fazer? E aí pessoal, tudo bem? O propósito desse conteúdo aqui é estar mostrando para vocês como podemos auxiliar um equipamento mecânico que esteja vibrando. Que muitas vezes pode ser que esse problema não seja a construção mecânica, e sim pode ser que o fenômeno de ressonância pode estar contribuindo para essa vibração, tá? Eu quero estar mostrando para vocês aqui através dos slides para que você possa compreender melhor essa questão, tá? Eu tive uma experiência trabalhando com um agitador, onde chegava uma certa frequência, o nosso motor, que estava sendo controlado por um inversor, apresentava uma certa vibração, tá? Parecia que ia desmontar o agitador. Aí o que aconteceu? Fazendo uma parametrização no inversor, possibilitou evitar essa vibração. Por que acontecia? Acontecia esse fenômeno da ressonância que acontecia. O que acontece? Aqui tem uma descrição que eu fiz sobre isso daí, que fala que se ele ficar um certo tempo dentro daquela frequência onde tem uma certa característica mecânica, pode acontecer vibrar, e vibra muito. Voltando a falar para você do exemplo, foi do agitador, que ele acontecia muito isso daí. Então, através de uns parâmetros que eu consegui dentro do inversor, do CFW500 que eu estou falando, conseguimos evitar essa característica, tá? Tem alguns parâmetros lá dentro. Tem um que você tem dois parâmetros que você alterando ele, você consegue evitar que ele fique trabalhando dentro daquela frequência. Tem a frequência evitada 1, a frequência evitada 2, que acontece através dos parâmetros 303 e 304. Mas nessa aplicação que eu fiz, o que eu fiz? Eu usei somente uma frequência evitada, solucionei o meu problema, tá? Eu quero estar dando esse exemplo para vocês. E o parâmetro 0306, o que ele significa, pessoal? Significa que vai ser a frequência evitada. Se eu colocar no exemplo 5 Hz e no parâmetro 303 colocar 30 Hz, significa que 5 Hz para baixo, que eu determinei a frequência evitada, e 5 Hz para cima da evitada, ele vai passar, não vai deixar trabalhar dentro disso daí. Então, através do 306 que você faz isso. E se o 306, como se ele tiver zero, significa que está desabilitada essa função, tá? Tanto é que no padrão de fábrica ele vem dessa forma, o 303 com 20 Hz e o 304 com 30 Hz. E como eu falei, o parâmetro 0306 que determina a frequência para ser trabalhada, para ser evitada, ele está zerado, significa que está desabilitado, tá? Então o que nós vamos fazer no nosso exemplo aqui? Eu vou colocar o parâmetro 0303 com 35 Hz. O parâmetro 304, que é a outra frequência evitada, eu vou deixar zerado. Que eu quero usar somente uma aqui, que no caso daquela aplicação que eu falei para vocês já resolveu. E o 306 eu vou colocar 5 Hz. Repetindo o que eu falei, o que significa? Então, significa que de 5 Hz para cima e 5 Hz para baixo ele vai evitar. Então, quer dizer que dentro de 30 Hz, que é 35 menos 5, vai evitar. E o 35 mais 5, que é 40, vai ser aqui. Então, dentro dessa faixa de 30 a 40 Hz, ele não vai permitir que ele fique trabalhando, vai simplesmente passar por essa frequência. E fazendo isso vai realmente resolver esse problema, tá? Parece que é bem confuso, né? Realmente, a gente mostrando o slide parece, mas vamos dar uma olhada na prática agora, e com a prática com certeza vai facilitar e muito essa questão para você estar entendendo, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, vamos para a nossa prática agora, onde eu vou estar energizando o nosso inversor de frequência aqui. Esse inversor aqui ele é 220 volts trifásico, está devidamente energizado, ligado ao nosso motor aqui. Aqui eu tenho ligando aqui um potenciômetro para mim poder ter a referência, para mim poder variar a velocidade dele, para a gente poder ver nessa aplicação, tá?
Também estou colocando um botão aqui para me habilitar ele, tá como configurado no gira para, que é conforme o padrão de fábrica dele, tá? Eu tenho o conteúdo aí falando sobre as entradas digitais e também a respeito da referência com o potenciômetro. Então você pode estar olhando aí para poder aprender mais detalhado sobre isso aí. O que eu quero estar mostrando hoje é a respeito dessa frequência evitada, para a gente poder corrigir aquele fenômeno que às vezes acontece mecanicamente, tá? Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu inversor de frequência num padrão de fábrica, que eu vou colocar no parâmetro 204. Isso aqui garanto que ele está de fábrica mesmo. É da forma que eu tivesse comprado ele vai estar vindo. Ó, vou colocar o número 5 aqui. Vou aguardar o bar graph aqui, ele vai estar carregando o padrão de fábrica dele. Perfeito. Aí voltou com o padrão de fábrica. Vamos estar entrando nos nossos parâmetros agora para conferir. O 303. Cortar um pouco, né, pessoal? Passou. 300. Opa. 303, né, pessoal? Tô vendo que tem coisa errada aqui. Aí, ó. O padrão de fábrica ele vem com 20 Hz. Eu vou colocar 35 Hz para o nosso exemplo aqui, ó. Hz. Beleza? O nosso 304 ele vem com 30 Hz. Eu não vou usar isso aqui, então eu vou deixar ele zerado para não influenciar no outro, tá? Deixa zerado. E o nosso parâmetro 306 eu vou determinar que ele seja 5 Hz. 5 Hz. Beleza? Então está devidamente parametrizado. Aqui ele está funcionando local. Vou entrar aqui e vou mudar ele para remotamente, que refere-se que eu vou estar controlando pelo meu botão aqui e vou pôr na velocidade, tá? Ô, pessoal, vou fazer também outra coisa. Vou entrar no parâmetro 100, aonde ele vem com o tempo de aceleração com 10 Hz. Eu vou exagerar aqui, eu vou colocar um valor alto para mim ter uma rampa maior aqui para o nosso teste ser mais visível, vamos dizer, porque eu não tenho carga no eixo do motor aqui, né? Então ele está vazio, é complicado. Então vamos fazer isso aí. Então eu já fiz isso aqui, meu inversor já está remotamente, ó, apertando aqui, ó, ele já vai para 3 Hz, que é a frequência mínima. E aqui, pessoal, eu quero que você esteja observando aqui, ó, vamos mudar o meu potenciômetro aqui, vou estar alterando o valor dele, ó, ele está mudando, perfeito? Ó, vou zerar ele. Então nós vamos entender o que aconteceu, que aqui nesses parâmetros, ó, mudamos. Então eu pus 5 Hz aqui, então significa que de 30 Hz a 40 Hz ele vai evitar. Tá 5 Hz a menos e 5 Hz a mais do parâmetro 303. Então vamos verificar aqui, ó. Vou habilitar o motor. O potenciômetro vou estar aumentando ele para chegar, ó, 20. Ó, eu vou colocar a 32 Hz. Ó, 32 Hz. Você tá vendo que aqui eu pedi para ele nessa frequência 33, 34 Hz, só que ele não foi, ele manteve a 30.
Porque o nosso parâmetro está dizendo que de 30 a 40 ele não pode estar... Por exemplo, se o operador parar aqui, ele não vai ficar aqui desse campo aqui. Porque é aqui que eu quero evitar. Entendeu? Então vamos passar de 40 agora. Passei de 40 Hz. Olha lá, então agora começou a acelerar, ele vai passar pela frequência, só que ele não vai ficar lá. Entendeu? Então evitou. Evitou que o operador, que o equipamento meu esteja trabalhando dentro daquela frequência, que é a frequência que eu determinei que tem o fenômeno da ressonância. Vamos fazer de novo para a gente observar, ó. Ó, acelerando. Eu vou chegando próximo a 30 Hz. 15, 20. Ó, vou trabalhar no momento crítico, 36 Hz. Olha lá, ele não... Eu estou falando para ele ir para 36, só que o inversor não deixou ir. Por quê? É onde eu estou evitando de 30 a 40 Hz. Entendeu? Ó, vou passar de 40 agora. Aí, agora ele entendeu que ele pode passar. Ele não vai, mas ele não vai trabalhar dentro disso aí. Tá? Então, pessoal, dentro dessa nossa ideia aí que foi determinada, nosso exemplo, ele conseguiu evitar essa frequência. Então, aquele exemplo que eu falei do agitador, que ele ficava lá vibrando dentro daquela frequência, ele não acontecia, porque na verdade esse fenômeno acontece quando ele fica um certo tempo dentro dessa frequência. Como eu estou passando só por ela, evitando que ele trabalhe lá, ele resolveu o meu problema. E também bacana, né, pessoal, da gente poder tá usando isso aí. E não esqueça de, por exemplo, se você estiver usando uma frequência evitada e não usando a outra, de zerar a outra que você não está usando. Tá bom? Porque é aí que acontece, ele vai começar a controlar esse valor dentro das duas. Então você precisa evitar. Pessoal, isso aí é bem bacana, tá? Se você tiver alguma aplicação e percebendo que em certa frequência ele esteja vibrando o equipamento, com certeza você usando isso daí vai resolver. Tá bom? Então fica esse treinamento sobre a frequência evitada. Beleza? Abraço!